Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flua sobre mim, ministro teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Amém, irmãos? Louvado o nome do Senhor. Amém. Você abriu a sua Bíblia aí? Vamos lá, Mateus capítulo 3. Bom, se você trouxe seu caderninho, seu lápis aí, sua caneta, se prepara, tá? Algumas coisas que a gente vai ter que anotar aí. Tá bom? Então diz assim, nós vamos pegar versículo por versículo, né? Para ficar uma coisa bem mais fácil para a gente ter um entendimento. Foi o que eu falei para vocês, a gente não está lendo a Bíblia na correria. Eu vou ler a Bíblia, minha irmã está aqui para gente ver. Eu li a Bíblia esse ano 2 vezes. Esse não é o nosso propósito, é a gente ler, entender, né? É se alimentar da palavra, porque tudo começa, né? Isso tudo, isso aqui é um esboço só do que eu faço, tá vendo? Isso aqui é algo que Deus trouxe no meu coração, que não veio num obrigado, Senhor. Veio num momento, seu novo brilho, obrigado, tá? Isso veio num momento muito assim especial na minha vida que eu comecei a fazer dessa forma. Isso me ajudou muito. Então é uma forma até de você aprender, né? Não foi eu que criei esse método, claro, eu aprendi esse método e assim, isso me ajudou muito ali do lado ali. Me ajudou muito a gente estar lidando com isso, até falando e aprendendo melhor, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês, às vezes, de vez em quando, vamos frisar algumas coisas aqui. Aí diz lá, versículo no capítulo 3 de Mateus: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. João Batista, tá? Aqui eu chamo ele de a profecia encarnada, tá?
Porque se você prestar atenção, diz o versículo 2 assim, ó, aí dizendo, arrependei-vos. Eu quero que você marque bem essa palavra aí, arrependei-vos, tá? Porque é chegado o reino de Deus, tá? São duas palavras nessa frase, nesse versículo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aí vem o versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Isso está lá em Isaías capítulo 40, versículo 3. Por que eu disse para você, eu estou trazendo para você dizendo que João Batista, ele é a profecia encarnada. Claro que Isaías, quando profetizou isso lá atrás, ele não estava se referindo à pessoa de João Batista. Ele não disse, ó, seria João Batista. Mas veja bem, que eu quero que você entenda. Você imagina um cara que ele pegou esse versículo e ficou assim, eu sou a voz do que clama no deserto. E ele ficou isso na vida dele. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Até isso se tornar, até ele se tornar esse versículo. Até ele se tornar essa palavra. Sabe? Então, João Batista, ele se transformou, ele trouxe para a vida dele aquilo que o profeta profetizou no passado. Ele falou assim, não, eu sou essa voz, eu vou ser essa voz, eu vou me dedicar para isso, eu vou fazer de tudo, eu vou me colocar nesse propósito para poder anunciar a vida do reino de Deus. Amém? Então você vê que a mensagem de João Batista era, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Amém. E diz no versículo 5, no versículo 4, que diz assim, e esse João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Essa referência, isso se refere lá em uma referência a Elias, né? Lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Né, que viria um profeta no mesmo espírito de Elias, não o Elias encarnado, porque isso não acontece, tá? No mesmo espírito que a gente diz, no mesmo fervor, no mesmo propósito de enfrentar, de falar a verdade. Então ele vem no mesmo espírito de Elias anunciando arrependimento. Lá em Malaquias capítulo 4, versículo 5 faz essa referência, né? Aí, por que eu estou quero frisar com vocês essa palavra arrependimento? O que é arrependimento? Arrependimento no grego se chama metanoia. Tá? Metanoia. Mudança e metanoia. Né? O que é metanoia? Mudança de direção. Então, eu vou usar um exemplo aqui do próprio Mateus. Né? Ele era o quê? Um publicano. Ele roubava do povo dele. Ele era um cobrador de impostos, ele cobrava altos impostos. Ele era um publicano. Então ele ia numa direção, ele roubava. Quando ele se arrepende, quando ele conhece Jesus, ele se arrepende e ele volta, que é a mudança de direção, ele passa a dar generosamente. Concorda comigo? Outro exemplo está lá em Atos capítulo 16, que é o carcereiro. Quando você vê que o próprio carcereiro que prendeu Paulo e Silas na prisão, o cara que era o carcereiro, o que você imagina que ele fazia? O que ele fazia com o preso? Espancava, batia, né? Usava de violência. Quando acontece aquela situação do terremoto, que ele vê o poder de Deus, ele se arrepende. Depois que ele se arrepende, ele tenta tirar a própria vida dele, ali o apóstolo vai e fala com ele. O que ele faz com o apóstolo? Ele leva para onde? Para a casa dele. E o que ele faz com eles? Olha a mudança de atitude. Ele cura e ele cuida daqueles que ele bateu, daquele que ele maltratou. Então, arrependimento é isso, gente. É mudança de direção. Sabe? A gente não pode confundir arrependimento com uma palavra, como é que se chama? Meu Deus, fugiu o nome agora. Com consciência pesada, modo de dizer. Né? Eu fiz errado, mas eu me sinto mal fazendo errado, mas continuo fazendo errado. Não. Arrependimento é você saber que você está errado, você saber que isso
que isso está te levando para uma direção errada e você mudar essa direção e dizer, não, agora eu vou para onde Jesus está indo. Isso é metanoia, mudança de direção. Isso se chama arrependimento. Então é isso que João fazia. João tratava isso, João trazia isso para aquelas pessoas e falava, arrependei-vos, mudem a direção de vocês. E ele estava falando isso para próprios judeus. Amém? Arrependei-vos, mude a direção de que vocês, porque o que vocês estão fazendo, eu falei no início para vocês aqui, gente, Jesus, quando veio, eles esperavam um Messias político que chegasse, que ia mudar a situação. Jesus, ele veio tratar o pecado. Quando Jesus fala isso, que é chegado o reino de Deus, por isso que diz que os seus não o reconheceram, porque eles queriam alguém para tirar eles da mão dos romanos. Só que Jesus falou o quê? Vocês são pecadores igual a eles. Vocês precisam primeiro se livrar do pecado de vocês. Então essa era a pregação. A nossa pregação como igreja, a nossa situação como igreja hoje, a gente encarnar a palavra. A função da igreja hoje é pregar o arrependimento. Nós não estamos aqui para pregar julgamento. Nós estamos aqui para pregar arrependimento. O que a gente faz? Nós somos aquelas pessoas, já viu quando você passa numa estrada que está tendo obra, e fica alguém com aquela sinaleta assim, fazendo assim, para mudar de direção? Essa é a função da igreja. É saber que se aquela pessoa tomar aquele caminho, ela vai se acidentar, ela vai bater. A igreja é essa função, é aquele que vai dizer, não, esse é o caminho certo, vai por aqui. Essa é a função da igreja. Nós temos que encarnar essa palavra na nossa vida. Nós temos que ser hoje essa voz que clama no deserto. Essa é a função da igreja. Essa é a função que nós temos que exercer no meio da sociedade, no meio do mundo, no meio da nossa família. Nós temos que declarar isso. Amém? Porque muitas pessoas estão indo na direção errada. Então, nós também estávamos na direção errada. Alguém mostrou para a gente o caminho certo. Houve uma mudança de direção. Nós nos arrependemos e tomamos a direção certa. Amém? Passamos a voltar na direção de Deus. Porque se eu continuasse caminhando na direção que eu estava indo, eu estava me conduzindo para o inferno. E quando eu me arrependo, eu volto, não deixo de ser pecador, mas eu tenho a consciência de que eu sou um pecador arrependido. Então eu estou sendo curado. Eu não sou santo, porque ninguém aqui é santo. Nós estamos em processo de santificação. Amém? Amém. Nós estamos em processo de santificação. O que o Espírito Santo faz na nossa vida é o quê? Nos santificar. Né? A gente não perde a condição de pecador, porque a gente peca ainda. Não é verdade? A gente é tratado para estar na presença de Deus. Então a gente precisa tomar esse caminho correto. Esse caminho certo para a gente seguir. E é isso que significa arrependimento. Vamos lá. Aí, diz lá no versículo 5. Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Por quê? A pregação de João Batista, ela causava constrangimento nas pessoas, as pessoas se arrependiam dos seus pecados. Então o que ele fazia? Ele batizava aquelas pessoas com água, simbolizando o quê? Você está morrendo para o mundo e agora você vai caminhar para Deus. É uma mudança de direção, tá bom? Aí ele diz assim, versículo 7, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, aí eu quero que você frisa aqui, quem eram esses fariseus e os saduceus? Eram quem? Eram os religiosos, né? Eram os religiosos, né? E eles confiavam em obras humanas para a salvação. Esses religiosos que vinham ver o batismo de João Batista, eles confiavam em obras humanas para a salvação. Como obras humanas, pastor? Me explica isso. Tipo assim, eu estou fazendo isso aqui para você, tá vendo? Então olha Deus, tá vendo? Eu estou fazendo isso aqui para Dona Maria. Então o Senhor tem a obrigação de me abençoar.
esses líderes religiosos, eles pregavam isso às pessoas. Eles, tipo assim, iam jejuar, eles jejuavam em praça pública e diziam: olha, estou jejuando, estou em oração, para mostrar uma aparência, para passar uma santidade, que Jesus logo mais na frente vai condenar isso. E aí que João Batista fala para ele isso lá no versículo 8, ele diz assim, ó: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Versículo 9: e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, ele não estava falando de pedra, não, pedra que ele estava falando ali, eram aquelas pessoas que estavam ali. Amém? Amém. Tá? Pedras eram pessoas que estavam ali. Então o que ele está dizendo assim: mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Vocês, o que ele quis dizer para os líderes religiosos? Vocês se garantem na lei, se dizendo que são filhos de Abraão, mas vocês não se comportam, não pregam, não ensinam a verdade. Deus pode, através do arrependimento. Por que ele fala isso? Que Deus pode destas pedras, dessas pessoas, levantar filhos de Abraão? Porque Abraão foi justificado pelo quê? Pela fé, não por obras. Foi ou não foi? Foi. Foi ou não foi, gente? Amém ou não amém? Amém. Concorda ou não concorda comigo? Então, por isso que João Batista fala isso. Vocês produzem, vocês confiam em obras humanas, em obras que perecem. Amém? Vocês têm que produzir frutos de arrependimento, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados. Você vê que mais na frente Jesus fala o que para ele? Raça de víboras, vocês não vão e não deixam ninguém ir. Vocês colocam um jugo pesado nas pessoas, para as pessoas não poderem chegar. É isso que Jesus fala. Agora vamos lá. Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e é lançada no fogo. O que ele está falando aqui? Que esse fogo aqui é o quê? O que ele está querendo dizer aqui? E também agora está posto o machado. O que ele está falando aqui? O que quer dizer com isso? Deixou o machado na mão, colocou o machado na mão. O que significa essa palavra? Vocês decidem? Hã? Decidir? O que significa isso? Agora está posto o machado à raiz das árvores. Ele estava falando isso aqui de quem? Ah? Não, ele estava falando de quem? Das pessoas religiosas. Ele está dizendo aqui, ó: toda árvore, pois, que não produz bom fruto, o que acontece com essa árvore? Se essa árvore não produz bom fruto, se uma árvore está contaminada, se ela está com uma praga, se uma árvore está com praga, ela está com a raiz podre, com o tronco podre, o que você faz com uma árvore dessa? Você corta e faz o quê? Lança no fogo. E aqui esse fogo simboliza o quê? Condenação. O que João está dizendo aqui? Agora está posto o machado. Vai vir alguém depois de mim que vai cortar aquele que não dá fruto e vai lançar no fogo e vai condenar. Ele pode, eu não. Amém? Aí ele diz lá no 11: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias ou alparcas, como as versões pode estar escrito isso, não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que significa isso aí? E alguns tempos atrás as pessoas pensavam que isso aqui era o quê? Vai vir quem? Jesus vai vir, né? Vai batizar com o Espírito Santo com o quê? Fogo. E a gente pensava que era o que isso? Vai morrer. Ô glória, o Espírito Santo com fogo de Deus. Não, está errado. Esse fogo aqui é condenação. Jesus está aqui, né? Só um caminho. Jesus ele vai batizar com o Espírito Santo aquele que se arrepender, e aquele que não se arrepender, e aquele que viver no seu pecado, vai ser lançado no fogo, vai ser lançado no inferno. Então o que João está querendo dizer? Eu só batizo com água, eu estou só batizando vocês pelo arrependimento, mas vai vir depois de mim
em que eu não sou digno de sequer de carregar a sandália dele. Ele sim vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele sim vai julgar. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém ou não amém? Amém. Ele sim vai fazer o quê? Ele vai batizar com o Espírito Santo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele vai separar quem é dele e vai lançar no fogo aquele que não é dele. É isso que Mateus está falando aqui. Gente, lembra que eu falei para vocês que Mateus estava falando isso para judeus? Mateus escreve, passa uma imagem para os judeus de Jesus como um rei. Porque era isso que os judeus esperavam, um rei que viesse para governar, para dominar, né? Então, Mateus escreve isso passando uma visão de Jesus como um rei. Aquele que vocês rejeitaram era o rei. Tá? Aí diz assim, ó, lá no versículo 12: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ele está falando o que aqui? Do juízo final. Tá? Aí, versículo 13: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Aí, deixa eu explicar só essa coisa. Vamos abrir aqui para a gente explicar isso aqui. Essa versão é qual, de Essa minha aqui eu acho que é a NTH, TLH não, né? Não. Vamos ler o 14 para a gente entender isso aqui. Mas João opunha-se dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vês tu a mim? O que João quis dizer para ele? Eu não sou digno de te batizar. Aí a gente pergunta assim, né? Mas por que Jesus precisava se batizar? Não. Mas por que ele fez isso? Por qual a necessidade de Jesus se batizar? Porque ele tinha que se identificar com os pecadores. E ele precisava fazer o quê? Mostrar o caminho. Ele precisava passar pela morte e pela ressurreição como um pecador. Pela morte como um pecador e a ressurreição como um rei. Então, por isso que ele pediu para João batizar ele. Aí ele diz lá no versículo 15, ele diz assim, ó: Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o permitiu. Amém? E João falou assim: quem sou eu para batizar o Senhor? Eu preciso ser batizado. Aí Jesus falou assim: não, faça isso, porque eu preciso me identificar com eles, porque eu vou morrer por causa deles e vou ressuscitar por causa deles. Então eu preciso passar pelo mesmo processo de um pecador. Eu preciso viver no meio deles. Está entendendo, gente? Amém ou não amém? Amém. Aí no versículo 16 diz assim: e sendo, aí eu quero que você preste atenção, ó, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os olhos, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Aqui era a Trindade, né? O Espírito, ó, Jesus, o Espírito e a voz de Deus estavam reunidos aqui nesse momento. Amém? Amém. Eu quero que você entenda uma coisa. Por que Deus falou assim, né? Esse é meu filho que tem um prazer. Jesus não tinha feito nada, Jesus não curou ninguém, Jesus não fez nenhuma demonstração de nada de amor. E eu quero que você preste atenção numa coisa que eu escrevi, que diz assim: o Pai ama não por causa do desempenho, mas porque Ele é amor. Se seu filho tirar nota baixa na escola, você vai odiar seu filho? Não. Mas se ele tiver um bom desempenho na escola, ele não vai te fazer feliz? Vai. E é isso que interessa. Entendeu, gente? Então, o pai ama não por causa do desempenho. O pai ama porque ele é amor. Porque o pai ama o filho. O pai nos ama não pelo que a gente faz,
Porque antes da gente fazer alguma coisa para Deus, a Bíblia diz que Ele fez o quê? Ele nos amou primeiro, gente. Ele nos amou primeiro. Ele se entregou primeiro. Então não é pelo que a gente faz para Ele que Ele faz para a gente. Ele faz porque Ele nos ama. Por isso que lá em João 1,12 diz: a todos os quantos o receberam. Nós fizemos. Ali não é. Ali é uma demonstração, uma demonstração assim, é uma oferta de amor. A todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque até então, a gente era criatura. A gente só se torna filho de Deus quando a gente aceita o Filho. Amém? E assim, a manifestação do amor é tão grande que ele pega o de melhor que ele tem e coloca dentro da gente. Eu sempre falo isso aqui na igreja, gente. O teu sucesso espiritual não é você ter dinheiro no bolso, não é você morar numa baita de uma casa, na beira da praia, não é você viajar de avião para lá e para cá. Isso não é o teu sucesso espiritual. O teu sucesso espiritual é você viver o amor de Deus. Amém. Porque isso todo mundo faz por aí e não tem o amor de Deus. E não ama. E às vezes a gente não tem nem um real no bolso, mas a gente ama. E a gente tira até da onde a gente não tem para fazer por alguém por amor. Não porque a gente quer que alguém nos reconheça, mas porque a gente tem a necessidade de fazer. E isso é amor. A gente precisa entender isso. Que o Pai nos ama não pelo nosso desempenho, até porque a gente nunca vai fazer nada perfeito. Por mais que a gente faça, por mais que a gente dê o nosso melhor, por mais que a gente chegue num culto aqui, dê o melhor louvor, deixa a igreja assim, bote a melhor roupa para vir para o culto, faça a coisa mais extraordinária na igreja, a gente sabe que nunca é o melhor. Porque Ele vai merecer muito mais. Porque Ele nos deu a vida. Amém? Amém. Ele nos deu a vida. Ele nos amou primeiro. Então Ele nos ama independente do nosso desempenho. Às vezes nem a gente é satisfeito com a gente mesmo. Às vezes a gente reclama tanto das nossas coisas, da nossa vida. Às vezes a gente reclama: eu não quero comer isso hoje não aguento mais comer isso, não sei o que lá. Mas você já parou para pensar que tem pessoas que queriam comer aquilo que você está comendo, mas ter Deus na sua vida? Tem gente que está comendo hoje em dia um caviar, vamos botar assim, uma carne que é mais cara hoje em dia, né? Tem gente que está comendo hoje um baita de um bife hoje e está sofrendo. E você teve a oportunidade de comer às vezes um ovo frito com pão e está rindo à toa, porque você tem Jesus na sua vida. Amém. E o que faz a diferença não é o que você tem, mas é quem você é. Não é o que você tem. Porque o que você tem é o que menos importa. Porque a Bíblia mesmo fala isso. Porque se a gente recebe aplausos pelo que a gente tem, já recebemos o nosso galardão aqui. Porque para lá a gente não vai. Miserável é o homem que espera dessa terra. Você está entendendo? Então, o Pai nos ama não pelo nosso desempenho. Porque Ele sabe que nós somos falhos. Ele nos ama porque Ele é amor. Ele é amor. Amém, Jesus. E eu sempre falo isso aqui na igreja, né, para os jovens aqui. Deus não tem neto. Eu falo para os pais: ensine seus filhos a amar a Deus como um pai, não como avô. Deus não tem neto. Ensine seu filho desde pequenininho. Ele é o seu pai. Ele é o seu pai. Honre seu pai. Porque a gente precisa viver esse sentimento no nosso coração. Deus é o nosso pai. Ele merece o melhor. Ele nos dá o melhor. Amém, Jesus. Amém, gente? Amém. E é isso que você precisa parar e raciocinar. Ele nos deu a vida. E não é uma vida qualquer. É vida e vida em abundância. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus.
E como, né, como a Bíblia mesmo disse, né? Todos nascidos de novo, todos que são nascidos de novo, eles são filhos amados, porque nós recebemos isso de graça, nós recebemos pela graça de Deus, tá? Mas nem todos agradam. Isso significa o quê? Santidade, né? É a questão do filho, né? O pai ama, Deus nos ama. Agora, quer agradar a Deus, vive em santidade. Ele nos ama. Pô, meu pai me ama, mas se eu tirar uma nota boa na escola, eu vou fazer meu pai feliz da vida. Então, como é que eu agrado a Deus? Santidade. E não só reclamar, né? Santidade fazer a vontade do Pai. E você vê que Jesus sempre falava isso. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Ele sempre falava isso. Ele sempre priorizava fazer a vontade do Pai, porque era o que agradava o Pai. Então, quando ele acaba de sair da água, Deus fala, né? Esse é meu filho que eu tenho prazer. Jesus não fez nada, Jesus não expulsou demônio de ninguém, não curou ninguém ainda. Não tinha feito nada de extraordinário ali, né? Mas Deus amava. Amém? Amém. Vamos lá. Então aqui, só para a gente lembrar, Jesus estava levando uma vida profética, tá? Então assim, que a resposta, quero que se você puder anotar isso que eu vou falar, que a resposta das nossas ações seja para que se cumpra o que as Escrituras dizem. Vida profética. Amém, Jesus. Por que você quer casar com essa mulher? Eu quero levar uma vida profética com ela. Amém. Por que você trabalha com isso? Porque o meu trabalho, eu quero fazer do meu trabalho uma vida profética. O meu trabalho é para honrar o nome de Deus. A gente tem que pensar assim. O dia que te passar a fazer assim, a gente vai começar a entender o que é viver profeticamente. Amém? Deus nos chama para encarnar a sua palavra. Deus nos chama para isso. Amém? Amém. Vamos lá, gente. Capítulo 4. Aí o que acontece aqui? Então, pode ler? Amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito para ser o quê? Tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, né? E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos parar aqui e explicar isso aqui, vamos entender isso aqui. Deuteronômio 8:3, né? Pão, antigamente, pão simbolizava, representa finanças, vida financeira. Tá? Pão aqui representa a vida financeira. Então, a tentação, essa primeira tentação, a gente pode dizer assim, ó, o diabo tentando Jesus na parte financeira, na parte econômica, um modo de dizer assim, para nossas vidas, analisando para nossas vidas, né? Coloque sua confiança nas coisas. Não é o Filho de Deus? Então, faz isso aqui, transforma essa pedra em pão. E a resposta que Jesus dá a ele diz o quê? Nem só de pão, nem só de coisas vive um homem. Eu não dependo só de ter coisas para viver. É igual, quer ver uma coisa que a gente fala? Que a gente costuma dizer? Que a gente escuta as pessoas dizer hoje em dia? Eu não vivo sem o celular. Não é assim que a gente escuta? Se o celular pifar, você morre? Claro que não. Na mente da pessoa, amor. Isso aqui, você pode até ter muitas coisas aqui dentro na sua vida, sua agenda, seus contatos, seus trabalhos, mas a tua vida não está aqui.
Você não depende disso aqui para viver. Você depende de quem? Você depende de Deus. A sua vida, nós que colocamos a nossa confiança nas coisas. Então, se eu tenho essa caneca, então eu tenho alguma coisa. Se essa caneca tem água, então eu nunca vou estar com sede. Está entendendo? Então eu coloco a minha confiança nisso aqui. A gente costuma dizer, eu tenho meu trabalho, é o meu trabalho, eu conquistei, eu faço, é o meu dinheiro. É assim que as pessoas falam? É minha empresa. O que está acontecendo no mundo aí? Uma crise doida dessa. O que aconteceu com as coisas? Ó? Tinha gente que tinha empresas e mais empresas e hoje em dia está vendendo até quem tinha. Não é verdade? As coisas mudam. Então a gente não pode colocar a nossa confiança nas coisas. A minha confiança está em Deus. Eu dependo do Senhor. Amém ou amém? Amém. Se eu tenho, amém. Mas se eu não tiver também, amém, amém também. Glória a Deus por isso, porque Ele vai cuidar de mim. Amém, Jesus. Aquilo que Ele tem para mim é muito mais importante do que algo que pode saciar minha fome agora. Glória a Deus. Você pode ter recursos para resolver o problema agora, mas você talvez não vai ter recursos. Você, com certeza, os recursos que você tem não vão salvar a sua alma. Está entendendo, gente? Então, uma coisa que você precisa aprender, isso aqui é para os pais. O pai, ele alimenta o filho antes dele ir para o deserto. O que Deus fez com Jesus? Esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Ó, Deus alimentou Jesus com o amor dele. Né? Então, não deixe, irmãos, não deixe sua família sair de casa de barriga vazia. Sabe por quê? Porque se você não der, o traficante dá. Se você não der alimento, o mundo dá. Não é o alimento de comer. Né? Não é o alimento de não é o alimento espiritual. Se você ensinar seu filho, você chega na rua lá, pô, cara, prova essa aqui, essa parada aqui. Não, eu estou alimentado. Meu pai e minha mãe já me ensinaram que isso aqui não é bom. Eu estou alimentado, não preciso disso aqui não. E quando seu filho sai de casa lá para o deserto, até a gente mesmo, irmão, o pai, a esposa, sai de casa, abençoa. Ó, Deus te abençoe. Ore um pelo outro. Porque quando a gente sai para o mundão aí, né, para trabalhar, para viver nossa vida, para nossas coisas, a gente tem que sair alimentado, confiado, ter confiança. Porque o mundo está aí, gente. Um leque de opções para você fazer besteira e fazer coisa errada. Então a gente precisa estar alimentado, alimentar nossos filhos, alimentar nossos jovens. Por isso que é importante, eu falo na igreja, o culto dos jovens, porque é melhor eles terem liberdade de estar na igreja, fazendo as coisas na igreja, do que lá fora. Entendeu? Que essa é a visão que passa. Tá? Vamos lá. Então, versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Versículo 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. Ele estava fazendo uma referência o que aqui? Ao Salmo 91, não é isso? Né? O verso 11 e 12. Ao que ele fala aqui, Jesus diz o quê? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A segunda tentação é religiosa. Por quê? Coloque a sua confiança no seu desempenho religioso. Você imagina Jesus pula lá do alto do templo lá, Jesus desce voando, né? E aterriza lá no chão lá. Oh, esse é o cara. Super-homem? Mas não era isso que Jesus, que era a vontade do Pai. A vontade do Pai é que Jesus fosse para onde? Cruz. Para a cruz. Cruz, sacrifício, sofrimento, entrega, essa era a vontade. Então, irmãos, a nossa confiança não pode estar no nosso desempenho religioso.
sabe? A gente porque eu preguei, tantas almas se rendeu, a minha igreja está lotada. A minha confiança não pode estar nisso, não. Da mesma forma que pode estar, daqui a pouco pode não estar. Então essa foi a segunda tentação. Terceira tentação, vamos lá, versículo 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9 disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Qual é essa terceira tentação? Política. Por quê? Coloque a sua confiança nas suas alianças. Né? O que Jesus fala para ele? Então Jesus disse: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e estes chegaram os anjos o serviram. Gente, por que eu estou falando isso aqui? Qual é o exemplo que a gente tem hoje aí? A corrupção que a gente está vendo no nosso país aí, as coisas aí. Aliança política, um para o outro, né? Se cola para o outro, se vende para o outro, aí quando se elege tem que dever favor para o outro, né? Então, assim, a nossa confiança nas alianças, sabe? Eu fiz uma aliança com você, então se você me fez chegar lá, eu tenho uma dívida com você, eu sou obrigado a te promover. Eu não posso colocar minha confiança nas minhas alianças, tenho que colocar minha confiança em Deus. Amém, gente? Amém. Então a minha confiança, ela tem que estar no Senhor. Então o diabo, ele fez tudo o quê? Ele fez tudo isso para quê? Para poder, não é que ele queria, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele queria fazer o quê? Que Jesus fizesse o quê? Que Jesus manifestasse o poder dele antes da hora e fizesse tudo ao contrário. Agora, uma coisa que eu preciso falar com você: como é que eu venço o diabo? Através de quê? Sai, Satanás, está repreendido. É assim que eu venço o diabo? Como é que eu venço o diabo? Através de quê? Da oração, mas de que mais? Andando no trilho. Você viu um exemplo de batalha aí? Através de que Jesus venceu Satanás? Através da palavra. Andar no trilho. Lembra que lá em Efésios 6,10 está dizendo que a palavra de Deus, ela é o quê? Alimento. Não. Em Efésios diz que a palavra é o quê? Vestir a couraça, a armadura, tomar a capacete de salvação, a couraça e pegar a espada. Não é isso? A palavra é o quê? Espada. Para que você vai pegar essa espada? Você vai pegar essa espada para fazer o quê? Para fazer o quê? Aí você está errado. Não é para isso não. Cortar o bife. Não. Para lutar, para guerrear. Não. A espada é para usar com você mesmo. De dentro para fora. É para você fazer isso. Não está escrito que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes que faz distinção entre a alma e o espírito. Você não vai pegar a espada para furar o diabo. Sai, capeta, com a palavra, porque ele conhece a palavra. Ele tentou Jesus no Salmo 91. A palavra é para você. Então o diabo se vence usando a palavra contra eu mesmo, contra mim mesmo. O que Jesus fez? Ele falou o quê? Transforma essa pedra em pão. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus fez? Ó, é assim que eu venço o diabo. É aí que a gente vai naquele versículo que diz: resistir ao diabo e ele... Como é que eu resisto o diabo? Permanecendo na presença de Deus, na palavra. Gente, não é com grito, expulsa, sai. Ele sai, mas ele volta. A Bíblia diz que ele sai, mas se ele volta, se eu deixar a casa vazia, ele volta, traz mais uma galera com ele. Não é assim que a palavra diz que ele faz? Deixa a porta aberta. É isso aí. Então a palavra, ela vai preencher isso na minha vida. A palavra é alimento. Então eu vou usar a palavra contra mim mesmo. Amém?
é assim que eu vou resistir a ele. É matando o meu eu, é me crucificando o meu eu, é usando a palavra contra mim mesmo, matando a minha carne, ferindo a mim mesmo, que aí eu vou resistir a ele e não vou ceder ao que ele vai falar, ao que ele vai pedir para me fazer. Porque o diabo ele é o nosso acusador. Ele vai induzir você a errar e vai dizer, ó, tá vendo ali, ó? Olha lá o teu filho que ele fez. Olha lá, ó, desobedeceu. Ali é o que ele fez, ele errou. Ali, ó, ele fez errado. Você está entendendo? É assim que ele vai fazer com a gente. Então, preste atenção nisso. Você faz sentido, você veste uma couraça, veste uma armadura, pega a espada e enfia em você mesmo. Mas é isso aí. A palavra é para usar em você mesmo. Amém, gente? Amém. Vamos lá. Só para a gente, vamos encerrar aqui. Deixa eu ver o que elas têm. Dá para a gente ir só esse último pedaço aqui. Eu vou até fechar o capítulo 4. Tá bom? Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Porque Jesus ele escolheu uma rota comercial, né? Para poder facilitar, para espalhar, né? Para poder fazer o que ele tinha que fazer. Então é uma cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Versículo 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Tá? Então foi dali que Jesus, né, começou. Então vamos lá. O povo que estava sentado em trevas viu a grande luz. Ao que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz raiou. Isso está lá em Isaías capítulo 9, versículo 1 ao versículo 2. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer a mesma coisa que João fazia. O que Jesus falava? Aprenda. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Tá? Versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse: vinde após mim, e eu vos farei. Jesus chamou o pescador e fez deles pescador. Pescador de alma. Por quê? Né? Por que Jesus chama eles, né? E diz assim: e deixando então eles deixando logo as redes seguiram. Por que eles largaram tudo e seguiram Jesus? Por quê? Eles não eram judeus? Amém ou não amém? Eram? Por quê então? Porque eles estavam aguardando o Messias. Eles tinham o contexto. Eles sabiam que o Messias viria. Então, quando Jesus chega e fala dessa forma com eles, eles foram tocados. Entendeu? E ali eles largam tudo e passam a seguir Jesus. Tá? Versículo 21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, e Zebedeu consertando as redes. Eles eram pescadores? Eram? Não. Consertando a rede? Consertador de redes. Se a gente for fazer um paradoxo assim, né? A gente vê que Jesus chama pescador para ser pescador. Então a gente pode dizer assim, pescador para ser evangelista e consertador de rede para ser pastor, né? Se a gente for parar para analisar esse paradoxo assim, seria assim. E chamando eles, deixando imediatamente o barco do seu pai, seguiram. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O que Jesus fazia? Jesus ensinava. Ensinava o quê? Como entrar no reino, né? Pregava que é chegado o reino, e curava, que era a demonstração do reino. Essa era a visão que Jesus passava do reino.
Essa é a visão que a gente tem do reino de Deus. Então Jesus ele ensinava a forma de entrar nesse reino, né? Ele pregava, né? Que é chegar no reino e dizer assim, ó, para entrar nesse reino tem que ser assim, assim, assim. E esse reino já existe, ele já está aqui, tá? E ele curava. Como é que ele fazia isso? Ó, demonstrando, no meu reino é assim que eu faço. Quem é doente fica curado, quem é cego enxerga, quem é morto eu ressuscito, no meu reino é assim. Então, Jesus, ele é a ligação do reino futuro, né? Ele traz a essência do reino futuro para o presente. Então ele ensinava, ele pregava e ele curava, que era totalmente o quê? Como entrar com a demonstração, dizendo que aquele reino já existe, né? E demonstrava como era aquele reino. Então, basicamente, esse era o ministério de Jesus. Era ensinar, pregar e curar. Tá bom, gente? Esse era o ministério de Jesus. Aí diz lá no versículo 24: e a sua fama correu por toda a Síria, e trazendo todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curava. E seguiu uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, e da Judéia, e de além do Jordão. Amém? Amém. Vamos parar por aqui. Vamos entrar, a gente vai falar, vai entrar na próxima quinta-feira, a gente vai entrar no capítulo 5, que vai entrar nas bem-aventuranças. A gente vai falar sobre isso. Tá bom assim? Amém. Tem alguma dúvida, gente? Deu para entender legal? Essa forma tá legal para vocês entenderem? Tem certeza, gente? Amém ou não amém? Fale o seu se cale para sempre. Hã? Fale o seu se cale para sempre. Fala o cara se cala assim. A gente está tentando dar mais explicado possível, mais simples possível para ter entendimento, né? Amém? E rever, Amém. depois de rever no... Tá. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar para a gente encerrar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, e bendizemos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha continuar falando no nosso coração através desta palavra, através daquilo que foi falado nesta noite. E em nome de Jesus, Pai Santo, eu quero te agradecer por cada vida que aqui está, Senhor, e quero nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém e amém.